Este é o Best of NR12, uma seleção das maiores dicas de NR12 da história da nossa consultoria. Esse é um vídeo para você que quer iniciar na consultoria ou está iniciando agora a sua carreira na área de segurança de máquinas e equipamentos, tá? Então já se inscreve aqui no nosso canal. Bom, como eu falei, eu separei aqui as 5 maiores dicas e dúvidas que a gente já encontrou com os nossos clientes em diversos segmentos no atendimento de NR12, tá? Independente de qual segmento a gente vai atuar. A primeira delas, tá? A R é o diminutivo, é a redução de apreciação de riscos. É obrigatório? Bom, vamos lá. Primeiro, respondendo essa pergunta, sim, é obrigatório, mas o porquê que ela é obrigatória? Esse é um documento no qual tem que ser realizado, desenvolvido antes, tá, do projeto da máquina. Mas, Débora, eu já tenho uma máquina instalada, ela foi comprada antes do rigor dessa norma, já está em funcionamento. Eu preciso fazer o estudo de apreciação de riscos, eu não posso direto partir para as melhorias e as adequações, desculpa. Não. Por quê? Porque sem esse estudo aqui, teoricamente, você não sabe quais são as melhorias, as adequações que devem ser feitas, tá? Então, por que a apreciação de risco é obrigatória? Porque nela, tá, você vai fazer a determinação dos limites, ou seja, vai identificar o uso dessa máquina, né, a aplicação dela, identificação do perigo, estimativa dos riscos para cada situação perigosa, avaliação do risco e tomada de decisão. Além de que você vai utilizar aqui para estimativa de riscos ferramentas, tá, que vão estar fazendo essa graduação para cada parte do processo dessa máquina ou desse equipamento. Então, retornando aqui, a apreciação de riscos é um documento obrigatório? Sim, é um documento obrigatório. Além de que os órgãos fiscalizadores, tá, vão exigir de primeiro esse documento aqui. Por quê? Porque eles precisam entender também quais são as necessidades, quais são os limites de uso da sua máquina, quais são as fontes de perigo, para daí então tomar uma decisão do que a sua máquina tem de não conformidade, se for o caso, né, durante uma fiscalização, por exemplo. Se ela está ok, se aqueles sistemas talvez que já existam estão ok ou não. Então esse é o documento inicial do seu processo de adequação, tá? Então é sim obrigatório, aliás, o primeiro. Bora para a segunda dúvida. Projeto de NR12, o que é? Bom, vamos lá. Quando você vai, a partir do momento que você fez lá a apreciação de riscos, vai se gerar algumas ações, tá? E essas ações, para que você possa colocá-las em prática, você precisa mapeá-las, você precisa desenhá-las, identificá-las através de um projeto. Por exemplo, se você fosse construir uma casa, tá? O correto é que você faça um projeto dos quartos, o projeto é uma casa que vai ter 2 níveis, onde vai ser localizado os banheiros, tudo isso antes de você construir. Imagine você constrói essa casa baseada em algumas decisões que você tomou, mas o seu consumidor final, que no nosso caso para essa representação seria o órgão fiscalizador ou a norma que regulamenta esses requisitos, avaliar seu projeto em si, a construção em si, e subentender que existem algumas falhas nesse processo, tá? Baseado nisso, você teria que desmanchar a casa inteira. O projeto serve para quê? Para que a gente identifique, projete as soluções antes de a gente aplicar isso na prática. Ah, mas o projeto de NR12 é diferente do projeto elétrico ou mecânico que eu já tenho, das características físicas e funcionamento da máquina? Sim, o projeto de NR12, tá, ele serve somente para os sistemas de segurança. Então eu vou colocar aqui, ó, para vocês, para que entre de uma vez por todas essa informação na cabecinha de vocês. É sistemas de segurança, tá? Então, para que é o projeto NR12? Para o sistema de segurança. Se por acaso você estivesse sofrendo uma auditoria agora lá na sua empresa ou na sua indústria, e você tem a apreciação de riscos e o fiscal, né, ou o inspetor vai falar assim, olha, eu quero o projeto da máquina.
O que ele vai analisar no projeto da máquina que você apresentar são os sistemas de segurança existentes, tá? Como é que esses sistemas instalados estão se comportando, ou como é que esses sistemas instalados estão ligados, qual que é a arquitetura que eles atingem, quais são os níveis, né, de segurança que esses sistemas estão atingindo. Então, por isso que, se você não tiver, por exemplo, projeto de fabricação e funcionamento da máquina, em muitos casos, se tiver o projeto do sistema de segurança, ele vai ter um maior peso. Dificilmente você vai ser autuado aí ou notificado para estar regularizando a outra parte do projeto. Não que não seja obrigatório, ele é sim, mas não é tão importante para a área de NR12, tá? A área de NR12 a gente avalia o quê? Sistema de segurança. Você vai implementar, tá, na sua máquina, ou que já existe na sua máquina, para que se torne segura, para que se torne, para que reduza o risco ao máximo ou elimine ele de vez. Então é para isso que serve o projeto NR12. Ele é diferente de um projeto das características físicas de funcionamento de um equipamento ou de uma máquina. Débora, mas me dá um exemplo para que eu possa assimilar isso, possa entrar na minha cabeça bem aqui de uma vez por todas. Projeto elétrico, por exemplo, de um sistema de automação, tá? Imagine aqui que a gente tem um sistema de paletização e aí você tem um desenho das funções do robô que faz a alimentação. Então ele pega aqui o material a ser embalado e coloca na paletizadora, tá? Esse movimento aqui, ele exige uma certa linguagem, um certo desenho para representar o esquema de ligação e o esquema de funcionamento, assim como as proteções mecânicas e outros sistemas que vão ser englobados e aplicados para que eles funcionem, tá? Agora, digamos que esse sistema, você só tem esse robô, ele está alocado no meio do seu parque fabril, não existem proteções periféricas que impeçam o acesso, não existem sistemas de segurança elétricos ou optoeletrônicos, qualquer um que possa impedir o acesso de um trabalhador à zona perigosa, tá? Então, esse é só o projeto elétrico. O projeto de adequação seria aquilo que você vai implementar, ou se existisse algum sistema de segurança, né, como cortina de luz, botão de emergência, redundância de potência, para impedir um acesso, por exemplo, a uma zona de perigo. Acesso para impedir que você sofra algum impacto aos movimentos do robô, por exemplo. Então, esse é o projeto de NR12, projeto de segurança. Lembrando que, você tem que frisar, esse projeto aqui ele tem tanto o mecânico, tá? Tem que avaliar se é aplicável ou não, quanto o elétrico ou pneumático ou hidráulico, tá? Isso vai depender da característica de funcionamento da sua máquina, da energia presente nela. Bom, dúvida e dica número 3. A possibilidade de trabalhar com a norma NR12. Essa é uma das maiores dúvidas que surgem hoje. Quem é que pode se responsabilizar por um projeto de NR12, fazer um documento de apreciação de riscos, validar um sistema instalado ou fazer uma instalação, fabricação independente voltada para a segurança de máquinas e equipamentos? Primeiro, a norma diz o quê? Se você é um profissional qualificado e habilitado, tá? E tem o seu registro dentro de um conselho de classe, você é um profissional que pode estar desempenhando atividades específicas para a sua formação, tá? Quando a gente fala de NR12, a gente abrange um conjunto de formações que possam, tá? É uma norma que ela é multidisciplinar, então abrange-se várias áreas. Tem tanto trabalhos das áreas administrativas, tá? Quanto das áreas de aplicação e manutenção, que seriam áreas de elétrica, mecânica, automação. E essas áreas são divididas em dois conselhos, tá? Se a sua formação for da competência técnica, o seu conselho que rege ali a sua resolução do curso, da sua competência, é o CFT. CFT, CRT, porque tem o regional. E o CREA é a competência de engenharia e agronomia. Então, digamos que as áreas que possam estar atuando com a NR12 são áreas que envolvam. Deixa eu pegar uma outra cor de pincel aqui para ficar melhor para identificar. Mecânica, tá? Não sei se vocês concordam comigo, eu já explico. Elétrica, segurança
automação. Essas são as principais áreas, tá? Aqui dentro pode ter mecânica, mecatrônica, eletromecânica, eletroeletrônica e segurança do trabalho, tá? Mesma coisa se aplica aqui para a área de CFT dos técnicos. Débora, mas o porquê que só essas áreas aqui? A NR12, ela é segurança de máquinas e equipamentos, e todas as máquinas e equipamentos, tá? Elas são baseadas aí em elementos, tá? Que englobam essas áreas, tá? Elas são construídas, elas são aplicadas e são delimitadas o uso delas dentro dessas formações aqui: mecânica, elétrica, segurança do trabalho e automação. Se o cara, por exemplo, tem a formação dele lá em engenharia florestal, tá? E aí ele fez uma pós em engenharia de segurança do trabalho. Ele pode estar trabalhando com a parte de implementação, validação do sistema de segurança? Depende. A parte administrativa, que caiba a competência de avaliação de riscos, que é a primeira etapa lá, você até pode executar essa documentação, tá? Só que algumas informações, como a parte de sistemas eletroeletrônicos, a parte de sistemas de segurança, né, abrangendo mais, a parte de sistemas de segurança vão envolver competências que se cabem essas áreas de mecânica e elétrica e automação. Então, se você não tem esse conhecimento aqui, você não pode estar designando nenhuma informação ou aplicando projeto, ou então elaborando soluções das quais você não tem competência para estar realizando, tá? Lembrando que competência técnica é diferente de uma qualificação. Aqui eu preciso ser competente e registrado dentro desses conselhos de classe. Não quer dizer que você não saiba como fazer, tá? Eu preciso ter esses registros, por quê? Porque ao final desses trabalhos, tá? Eu preciso validar. Isso aqui é um estudo que vai ser vinculado a uma TRT ou uma ART, então por isso que tem que ter uma competência. Não posso ser só, eu aprendi lá na esquina como é que faz isso aqui, trabalhei 20 anos e hoje eu quero aplicar um sistema de segurança para uma determinada máquina de equipamento. Não é que você não saiba fazer, você até sabe, mas você vai precisar gerar uma anotação de responsabilidade técnica ou uma TRT, que é para os técnicos também, tá? É a mesma coisa que a ART, mas nesse caso é designado para a área técnica. É uma responsabilidade, tá? É onde você vai colocar as informações, incluindo a sua formação ali, e vai garantir, né, que você é um cara competente para estar desenvolvendo isso. Então, tem essa parte aqui, para eu saber como é que eu faço aqui, né, qual que é a minha área, como é que eu sei se eu sou na área de mecânica, ou da área de engenharia florestal, ou qualquer outra engenharia, e eu possa estar atuando com a NR12. Dentro de cada conselho desse aqui que você vai acessar lá no site, vou deixar o link em algum canto aqui dessa tela, lá vai ter as informações de resolução. Você vai acessar qual que é a sua competência, a sua formação, e lá vai ter a resolução do seu curso, da sua grade curricular, da sua formação, e lá vai ter as áreas de atuação que você é qualificado e habilitado para estar executando, tá? Então, essa é a forma mais correta de você saber e não ficar só no que eu tô te falando, é você entrar lá no seu conselho regional ou no seu conselho federal e ler, né, acessar a sua resolução ali dos cursos, tá bom, pessoal? Mas aqui já, essas são as áreas que estão relacionadas com a parte de sistemas de segurança e que tem as maiores competências para estar aí implementando sistema de segurança para máquinas e equipamentos. Lembrando que isso aqui nada mais é do que as energias com que são construídos esses maquinários e esses equipamentos na área industrial, ok? Tudo bem até aqui? Bom, agora vamos para a quarta, tá? A quarta dica de hoje. Qual que é a diferença entre laudo e apreciação de riscos? Essa é muito boa, tá? O laudo, a apreciação de riscos, tá? Ela é o início do seu processo de adequação. Como eu falei, essa é uma etapa que você não pode pular, porque é aqui onde você vai identificar vários fatores, tá? Que vão levar você a tomar decisões e desenvolver projetos e soluções seguras. E o laudo, tá? O laudo é a certificação da sua adequação inteira.
Então, o laudo é a certificação, é o último documento que vai validar todo o seu processo de adequação. Então, nesse documento aqui de laudo, eu tenho que constar as informações de que foram feitas a apreciação de riscos, identificar lá, após o projeto também já elaborado, identificar se aqueles riscos realmente foram reduzidos, se as soluções propostas chegaram aí em uma certa segurança e integridade dos trabalhadores, tá? Vou conseguir garantir aquela estudo inicial, mais a parte de projeto. Eu vou chegar aqui na certificação, garantindo que os sistemas anteriores estão ok, validados e são seguros, tá? Ou pelo menos o máximo de segurança possível, porque existem algumas características de funcionamento, por exemplo, de máquinas, ferramentas, em que você não consegue eliminar totalmente o risco, senão você inviabiliza o processo, como por exemplo torno, agora uma máquina de aplicação, por exemplo, para açougue, que seria a serra-fita. Você precisa da zona de risco, ou pelo menos parte dela exposta, para que você possa executar seus trabalhos. Então, dentro dessa avaliação, o laudo ele vai certificar os sistemas de segurança e o processo anterior realizado para chegar numa solução de adequação, tá? E nesse documento aqui também vão ser incluídos os certificados, os projetos, esquemas elétricos, todos dos sistemas de segurança que foram utilizados para essa redução de riscos. E esse é o documento final que valida. Eu preciso ter, Débora? Precisa ter também, tá? Porque esse é um documento que ele vai mostrar o cenário anterior e o cenário posterior da sua adequação de segurança, tá? Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre a apreciação de riscos, como desenvolver e laudo como desenvolver, deixa nos comentários aqui abaixo que eu vou estar gravando um vídeo nas próximas semanas sobre esse assunto, tá ok? Bom, agora vamos para a nossa última dúvida e pergunta do nosso top aqui. Em qual momento eu devo emitir a RT? Bom, esse também é uma das maiores dúvidas que eu tenho certeza que ou se você faz, talvez faça errado, ou se você sabe, ou se você não sabe, você vai aprender agora. A RT é emitida antes do início de qualquer serviço. Ah, mas eu tô fazendo uma apreciação de risco independente, vai emitir antes. Projeto, vou emitir antes. Vou fazer a instalação ou fabricação de algum sistema de segurança que comprometa, se enquadra dentro da norma NR12. Tudo você vai ter que fazer antes. Então aqui, antes, tá? Antes de qualquer movimento que eu faça para adequar uma máquina. A RT sempre é emitida antes. Tá ok? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Eu sei que é chato, mas se inscreve, porque aqui é um canal específico pra gente falar de NR12. Eu te garanto que as informações que daqui pra frente serão gravadas, o canal tá no início ainda, elas serão específicas e sem ladainha, ok?